Bom, queridos, Paulo está em Éfeso, na nossa sequência aqui, desde a semana passada. Está entre esse pequeno espaço asiático, né? E entre umas e outras situações, nesse momento, ele pretende ir a Jerusalém, passar pela Macedônia, e depois de haver passado por tudo ali, chegar também a Roma. Então ele enviou Timóteo e Erasto para tomar conta ali da Macedônia, enviando a Macedônia 2 desses obreiros, e ele permaneceu ali na Ásia algum tempo. Tem, como nós vimos domingo à noite, nem tudo que a gente planeja, mesmo sendo homens de Deus, mesmo estando no plano de Deus, na vontade de Deus, nem tudo que planeja dá certo. Por quê? Porque nós temos adversários, nós temos oposição, nós temos perseguição, temos vários motivos para enfrentar, né, essas lutas. E o Senhor nos permite que vencemos essas batalhas, que lutemos delas, para que possamos vencer. Agora vejam só, nesse tempo houve um alvoroço acerca do caminho. O caminho aí, no caso, a igreja, os irmãos, os apóstolos, os pregadores. Porque tinha um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana. Essa palavra, talvez, muita gente não sabe muito o que significava isso. Em Efésios, tinha uma deusa chamada Diana, cultuadíssima por toda aquela região da Ásia, e principalmente predominante Éfeso e Corinto. Vocês devem se lembrar que Paulo vai, dentro do seu contexto dessas duas cartas, principalmente na carta aos Coríntios, Paulo vai dar instruções muito diretas como consequência dessa situação em Diana. O que era isso aqui? Uma deusa grega que tinha os seus maiores números de adoradores, mas cujo culto também era um culto de prostituição. Alguns historiadores chegam a desenhar o templo de Diana como sendo um grande, vamos dizer assim, auditório, com um grande altar, mas que na sequência da propriedade, nos terrenos, havia quartos individuais pequenos, onde as suas sacerdotisas, além de fazer os rituais da religião, também se prostituíam e seduziam os homens que lá cultuavam esse Deus, essa deusa. É também sabido que muitas pessoas, de famílias nobres inclusive, levavam suas filhas ainda jovens para fazerem parte desse coro de sacerdotisas da Diana dos Efésios, mesmo sabendo que elas seriam, na verdade, prostitutas cultuais. Para quem não sabe, essas prostitutas cultuais tinham as cabeças raspadas. E elas dominavam, elas lideravam, elas eram as responsáveis por toda a liturgia da adoração de Diana. Vocês vão encontrar Paulo dizendo sobre a questão das cabeças raspadas, porque muitas dessas mulheres se converteram dentro do cristianismo de Éfeso, de Corinto, e algumas delas foram, de certa forma, discriminadas pelas irmãs anteriores. E aí então Paulo disse, não, mas elas profetizam, então não há problema. Se for o caso, enquanto elas crescem o cabelo, use um véu. Por isso que tem gente usando véu até hoje, porque estão pensando que são sacerdotisas da Diana. Agora, esse nicho de Diana, o que quer dizer? É que esse ritual de prostituição era pago com um nicho de Diana. Não era uma moeda. Por exemplo, o sujeito chegava lá numa reunião como essa, e vamos imaginar que ele tivesse denário. Denário era uma moeda judaica. Então ele ia lá com um pacote de denário e comprava ciclo de prata, que era uma moeda, vamos supor aqui, uma moeda já com mais potencial, uma moeda romana, uma moeda mais rica, né? Aí ele comprava ciclo de prata. E com um ciclo de prata ele comprava nicho de Diana, uma outra moeda. Porque para entrar no culto da Diana dos Efésios, e para participar do seu processo de prostituição, de essa liturgia que eles faziam, essa prostituição cultual, eles precisavam comprar com nicho de Diana.
Então olha o câmbio aí. Vocês se lembram que lá no templo de Jerusalém, corrupção semelhante a essa, Jesus virou as mesas, derrubou tudo, porque eles vendiam objetos, eles vendiam animais para sacrifício, né, para camuflar o sacrifício daqueles que tinham que levar o sacrifício na rua. E eles também faziam esse câmbio. Eles trocavam denário por ciclo de prata, porque lá só se podia comprar o animal para o sacrifício com ciclo de prata. Por isso Jesus, ao soltar e abrir as gaiolas e abrir os currais, soltar os animais, ele também virou as mesas dos cambistas. Eram os sujeitos que faziam essa troca de dinheiro para poder tornar uma moeda poderosa. Agora veja que na Diana dos Efésios essa situação ainda é maior, porque o sujeito tem que ter ciclo de prata para comprar nicho de Diana. Então os caras que tinham nicho de Diana, os fabricantes do nicho, eles eram bem prósperos, porque eles tiravam suas riquezas desse produto. Então chega Paulo, não fala nada contra Diana, não prega nada contra o ritual deles, mas prega Jesus Cristo. O evangelho de poder, de transformação, de salvação, de conversão. E muita gente, inclusive das próprias sacerdotisas de Diana, vocês vão ver isso no contexto histórico do culto, onde Paulo tem que doutrinar essas mulheres. Vocês sabem por que Paulo falou para as mulheres não falar na igreja? Vocês conhecem um outro texto onde Paulo diz assim, aqui mulher não fala? Ele falou lá nesse contexto da Diana dos Efésios. Por quê? Porque as sacerdotisas lá eram elas que mandavam. Elas chegaram lá no culto, queriam mandar. E Paulo falou, não, aqui vocês não falam nada. Vocês ficam calados e se tiver alguma dúvida, pergunta em casa para o marido. Agora, as pessoas que às vezes pegam o pé da letra, né? Porque a Bíblia não é só o que está escrito, tem um contexto. Algumas doutrinas bíblicas só se consolidam como doutrina quando elas são repetidas em outros textos. E não é o caso das mulheres usarem véu, e muito menos o caso das mulheres não falar na igreja. Essa situação Paulo falou por conta dessa deusa Diana, que tinha muita influência na Ásia, principalmente em Éfeso e Corinto. E Paulo então tomou essa providência para que aquelas mulheres fossem primeiramente orientadas, e depois de orientadas pudessem participar do culto. Até mandou que elas usassem o véu até o cabelo crescer. E depois que o cabelo crescesse, tire o véu e vão profetizar à vontade, glorificar, ninguém vai falar mais nada, ok? Ficou tranquilo para elas. Essas questões, eu estou explicando isso aqui, porque essa palavra nicho de Diana, com certeza é uma incógnita. O que vem a ser isso, né? Quando a gente não olha o contexto da história. Esse nicho de Diana, o texto diz que dava muito lucro aos artífices, porque o sujeito vendia isso aí por ciclo de prata. E ciclo de prata, vamos imaginar aqui, você chega com R$1, compra dólar, e com $1 você compra um nicho de Diana. Porque o real é uma moeda mais fraca, e você tem que comprar uma moeda forte para poder comprar aquele nicho, para poder participar. É como se fosse um ingresso para se participar desse ritual que elas praticavam. Então, era muito lucrativo. E aí o que acontece? Esse Demétrio, que fazia esses nichos de prata e que dava muito lucro aos artífices, convocou juntamente com os outros da mesma profissão e disse, senhores, vocês sabem que esse ofício é a nossa prosperidade. Ou seja, nós ganhamos dinheiro com esse negócio, nós fazemos um nicho que nós estamos arrebentando de ganhar dinheiro. Agora, olha só, vocês estão vendo e ouvindo, não só em Éfeso, mas em toda a Ásia. E esse é um ponto fundamental, né? Porque o evangelho que Paulo pregou não se limitava a um lugarzinho aqui e outro acolá. Eu disse um dia desse que uma das coisas que os primitivos irmãos fizeram é que eles conseguiram no pé, na canela, na jangada, no lombo de animal, em cima de barco à vela, eles conseguiram evangelizar todos os lugares onde tinha terra na sua história, no seu contexto. E nós, com 2000 anos de tecnologia, de avanço de avião, de navio, de supersônico, satélite, televisão, rádio e tudo que for direito, nós não conseguimos nem sustentar o que eles fizeram. Nem segurar o que eles fizeram na base da canela. Nós somos realmente um fracasso nesse aspecto. Porque lá naquela região onde eles pregaram e conseguiram evangelizar toda a Ásia,
O texto diz que toda a Ásia Menor, e você se lembra das igrejas da Ásia, que nós pregamos recentemente no domingo, todos aqueles lugares foram evangelizados. Hoje, todos esses lugares são proibidos a pregação do evangelho. Nós temos missionário lá hoje, nessa região, para você ter uma ideia de como são as coisas. Então vejam só, eles diziam assim, esse Paulo está persuadindo e desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Era a mensagem de Paulo em Efésios. Mas ele não disse que não são deuses feitos por mão de homem. Paulo pregou em Atenas dizendo assim, Deus, esse Deus que eu prego, não habita em templos feitos por mão de homem. Ele é o Deus que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Agora, tudo isso é confrontador, porque pessoas se convertem. O evangelho tem esse poder. E quando uma pessoa se converte, o que ele faz? Hoje, vamos pensar em hoje. O sujeito tem lá um arsenal de idolatria, de santos, de ídolos, de tanta coisa. Ele se converte, o que ele faz? Joga tudo fora. Eu só vou voltar aqui um pedacinho do texto da semana passada, para vocês lembrar de alguma coisa. Muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculando-se os seus preços, achou-se um montante de 50.000 denários de livros de magia que eles usavam e foram queimados. Por causa de quê que fizeram isso? Por causa do poder do evangelho que entrou na vida deles. Só por isso. 50.000 denários, para vocês terem uma ideia, um homem trabalhava de 6 às 6. Um homem normal trabalhava de 6 da manhã até às 18 horas do dia por um denário. 50.000 denários significa 50.000 dias de trabalho de um homem. Eles queimaram 50.000 denários de livro de magia negra, de magia, de adivinhação, de tudo quanto é coisa. Porque onde o poder do evangelho chega, não fica idolatria, não fica magia, não fica nada. Ele resolve tudo, ele queima tudo e a vida das pessoas são transformadas. Isso está incomodando, queridos. Por que os nossos irmãos primitivos, apóstolos, foram martirizados? Por que foram presos e perseguidos? Porque o evangelho incomoda. Paulo repreendeu o demônio de uma adivinhadora lá em Filipos. E por isso foi preso e açoitado. Paulo faz com que mágicos que faziam as publicidades e a propaganda do povo e faziam a alegria do povo, queimem os seus livros e desistam da magia. Paulo faz com que sacerdotisas de Diana, que eram consideradas uma grande margem de lucro para toda aquela Ásia, se convertam e desistam de todo o velho passado e para servir única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Como é que isso não incomoda? Isso é um problema. O evangelho é um incômodo para a sociedade. E Paulo insistia numa coisa. Você vai ler Romanos e Paulo diz assim, mas eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós cremos no poder do evangelho. Então esses homens tentaram de todas as maneiras impedir, Convocaram e usaram toda a estratégia. Não somente eles diziam assim, eles agora vão fazer uma coisa, estão desencaminhando muita gente, estão desviando as pessoas, e agora não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, porque para quem nós vamos vender o nicho se ninguém vai cultuar a Diana? E depois assim, mas também há o próprio perigo do templo da Diana, da grande deusa Diana, ser estimado em nada. E mesmo ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia o adora. E o mundo. O poder de Deus é assim. O evangelho é isso aí. É o evangelho que chega lá na África, na Ásia, vocês viram os testemunhos aí, os irmãos, nossos missionários que enfrentam esses problemas. No México, por exemplo, uma idolatria das montanhas, deuses para tudo quanto é lado, santos, um catolicismo ferrenho. Pregar o evangelho no lugar daquele é pisar exatamente no covil dos lobos, na toca do lobo, num ninho de cobra. É isso que é pregar o evangelho no lugar desse. Vai pregar o evangelho na Índia, onde os nossos irmãos estão, que tem 4 milhões de deuses. Vai dizer para eles que
Vaca não é Deus. Vai lá pedir uma picanha para ver se você não vai preso. Vai tentar comer um filezinho passado na chapa para ver se você não vai parar na cadeia. Então, você pode imaginar que o evangelho é um confronto para essas pessoas. Porque o evangelho tem o poder de mudar a visão dessas pessoas sobre as coisas erradas. Agora, há de se convir uma coisa, irmãos. Esse povo são fiéis aos seus deuses. São fiéis até muitas vezes mais do que nós. A Ana estava fazendo um momento missionário e falando sobre o Ramadã, que os muçulmanos jejuam o mês inteiro. O mês inteiro. Ainda que o jejum deles é um pouco, né? Os nossos missionários que estão lá, que convivem com eles, sabem disso. Eles passam o dia todinho com fome, até o horário de 6 da manhã, até às 18 horas. Eles ficam com fome o dia todo. E à noite, passam a noite toda comendo. Para compensar. No outro dia estão em jejum de novo. Vomitam, passam mal, mas passam o dia todo com fome. Para poder bancar e buscar e adorar o Deus que não existe, que não é a verdade. Então, o que aconteceu? Quando esses senhores ouviram essa conversa de Demétrio, eles ficaram enfurecidos e clamaram com grande voz. Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. E Paulo querendo ir para lá, para o teatro também, para saber o que está acontecendo. Os irmãos dizem, aqui não, você fica preso aqui. Foi preciso segurá-lo, foi preciso impedir, dizer, não vá, porque eles vão te matar. Tem hora que o cristão tem, né, é ousado, tem vontade, quer fazer tudo certinho, mas tem hora que é preciso ouvir os conselhos, tem hora que não é a hora de você ir. Deus protege, mas não é toda hora que você precisa também se arriscar dessa forma. O Asiarcas, que era também amigo de Paulo, os Asiarcas rogaram a Paulo que não se arriscasse indo ao teatro. E eles gritavam, agora veja só o tamanho dessa confusão. Eles gritavam de uma forma... Uns gritavam de um jeito, outros gritavam do outro, porque a assembleia foi tomada de uma confusão e a maioria das pessoas não sabia por que estava ali. Você vê como é que... Você sabe que o movimento é assim, né? Se você fizer um movimento na cidade aí e começar a coisa, daqui a pouco todo mundo vai para lá. Não sei se você já prestou atenção, qualquer dia você faz um teste. Você chega num lugar assim, num corredor de um edifício qualquer lá e fica na fila. E deixa lá umas 3 pessoas entrar atrás de você para ver se a fila não cresce. Pergunta, essa fila é para quê? Eu não sei, eu estou na fila aqui. Eu vi na fila e entrei também. É assim o brasileiro. Vai por esse lado aí. Toda vez que alguém causa um alvoroço, as pessoas têm a tendência de entrar no alvoroço e muitas delas não sabem por quê. Você acha, no dia que crucificaram Jesus... Os escribas e fariseus no meio do povo diziam, grita, crucifica Jesus e solta Barrabás. Ninguém sabia o que estava gritando. Gritaram, crucifica Jesus e solta Barrabás. Nessa nossa política aqui do nosso país, é a coisa que você mais vê, e é isso aí, eu não sei se é porque eu trabalho na Esplanada, e eu vejo as passeatas de todas as ordens, de todas as formas, de todos os jeitos que acontecem, em todos os contextos, em todas as guerras. E sempre eu vejo que tem as pessoas que dizem, para que é isso aqui mesmo, hein? Estou fazendo o que aqui? Nós estamos reivindicando o quê mesmo? É para gritar o quê? Tem gente que não sabe por que é para gritar. Ele está lá porque está todo mundo lá no meio. Como diz o velho ditado, é o Maria vai com as outras. E nesse contexto aqui, a mesma coisa. Pessoas estavam lá porque eram influenciados pelos outros. Estava todo mundo querendo brigar e arrumar confusão. Porque eles só sabiam que estavam lá. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus os judeus para a frente, ele acenou que queria falar ao povo. Mas quando descobriram que ele era judeu, olha só a pressão que fizeram. Gritaram por espaço de 2 horas seguida. Toda a multidão gritando. Você já parou para pensar o que é isso? É muito mais forte do que a política que está por aqui hoje. 2 horas gritando, grande é a Diana dos Efésios. Veja o tamanho dessa idolatria. A idolatria que gira em torno do dinheiro e gira em torno da prostituição, da imoralidade. É a moeda do século. É tudo que o povo compra.
Quer saber o que mais vende hoje no mundo? Pornografia. Tudo que se fala em imoralidade é o que está na televisão, na internet, nos iPads, nos tablets, nos celulares, em tudo quanto é lugar. É o que vende hoje, é o que tem o maior número de arrecadação no mundo, é a imoralidade e o pecado. Nunca foi diferente, era assim. Por que que os homens de Deus, crentes, largavam o seu Deus, largavam a sua religião fiel, convictos do amor de Deus, e se enveredavam por religiões pagãs por causa das orgias? Eles sabiam que não eram deuses, eles sabiam que um Deus de pedra, de madeira, de ferro não resolvia nada, mas por causa das orgias, por causa das bebidas, por causa das mulheres, por causa da prostituição, do adultério, era por lá que eles iam. Sabe por que muitos jovens se perdem hoje? Que saem das suas igrejas e acabam nas penitenciárias ou nos cemitérios? Por causa das drogas, por causa da prostituição, por causa de tudo que há de ruim na sociedade. É a moeda que vende, é aquilo que faz a propaganda. E o diabo é especialista em propaganda. Ele é o bom na propaganda, ele sabe fazer, ele sabe vender o peixe. Ele não é como nós, que às vezes nós somos corretos às vezes e queremos evitar, não tem o que ficar fazendo propaganda, né? Mas o diabo não, ele é propagandista, ele sabe vender o peixe dele. Ele sabe fazer todo mundo acreditar que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo, e ele trabalha só para isso. Ele não faz nada, mas ele trabalha só para se promover. E destruir, matar e roubar, que é o trabalho que ele faz. Mas Jesus, graças a Deus, veio para desfazer as obras do diabo, salvar e libertar aqueles que se haviam perdido. Então, eles gritaram esse tempo todinho, mas o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios. E quando Deus não usa um cristão, quando não tem espaço para um cristão trabalhar, a obra pertence a ele. Quem é o dono da obra? Quem é o responsável pelos nossos cuidados? E Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, grandes e pequenos. Tem hora que eu sou, talvez eu seja um ET nesse contexto político de hoje em dia. Porque muita gente acha que tem que botar os crentes lá na política, porque é lá que eles vão fazer isso. Mas de vez em quando a gente percebe que tem crente que vai para lá e se corrompe mais do que os outros. Aí a gente, além de ter um crente lá, ainda se decepciona, ainda fica dizendo assim: meu Deus, ainda estão dizendo, aí, tá vendo? Aí, ó, é o crente, fulano, pastor, fez isso, fez aquilo. Aí a gente não sabe o que faz. Mas eu prefiro acreditar que a igreja tem poder na intercessão, na oração, a igreja tem poder em confiar em Deus, porque Ciro não era crente, mas libertou Israel do cativeiro e mandou de volta para a terra dele, e não tinha nada a ver com o judaísmo, ele não sabia nada sobre, mas ele falou assim: o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, me deu todos os reinos do mundo e me mandou mandar o povo judeu de volta, construir um templo a ele lá em Jerusalém. Foi ele que falou isso, e não era nada de crente. Agora veja só, esse Aristarco, que de repente apareceu aqui, né? O escrivão, né? Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da Diana dos Efésios e da imagem que caiu de Júpiter, né? Da sua crença que a imagem tinha caído de Júpiter. Ele está falando ali, vai tentar apaziguar a situação, mas ele tem uma palavra racional sobre o assunto. Ele disse: ora, não pode isso ser contraditado. Convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque esses homens que vocês trouxeram aqui não são sacrilégios. E eles não estão blasfemando contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio, os artífices, tiverem alguma coisa, então que eles procurem lá os seus direitos, lá nos procônsules, vão lá para os tribunais, acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa pleiteiam, será decidido em assembleia. Não vamos nos precipitar, porque também corremos o risco de sermos acusados de sedição, se não havendo motivo algum para que possamos justificar esse ajuntamento. Estamos aqui ajuntados numa confusão terrível, brigando, tentando prender, tentando matar. Daqui a pouco vamos matar alguém. Alguém pode nos acusar de sedição. O que é que nós vamos fazer? Vamos ficar calmo. E aí o que é que fez a palavra do procônsul? Havendo dito isso, dissolveu a assembleia. E os discípulos estavam onde? O apóstolo Paulo estava onde? Para dissolver essa assembleia.
Em casa. Em casa. Tem hora que o crente tem que lutar. Mas tem hora que só Deus luta por ele. Foi por isso que, quando Gideão, por exemplo, enfrentou o exército dos midianitas com apenas 300 homens, havia instruções de Deus ali, e disse assim, olha, nós vamos pegar os cântaros, vamos quebrar, vamos tocar as nossas buzinas, levantar nossas tochas, mas vamos ficar todos parados no mesmo lugar. Ninguém vai se mover para lugar nenhum, porque a guerra, quem vai pelejar é o Senhor. E o exército dos midianitas se destruiu sozinho, e eles assistiram à derrota deles, sem mover uma palha, porque o Senhor é quem peleja por nós. Então, nós precisamos acreditar no evangelho de poder. E o evangelho de poder não é nosso, é do Senhor. Nós somos apenas os seus mensageiros. Nós somos os responsáveis por levar essa palavra a todo custo, irmão, com os nossos recursos, com a nossa intercessão, com a nossa oração, com o nosso trabalho, com o nosso empenho, com a nossa educação, preparando os nossos filhos, nossos jovens, nossos obreiros, encorajando todo mundo até conseguir evangelizar o mundo todo, por ordem do Senhor. Mas a obra é dele, não é nossa. Amém? Muito bem, pastor Joel.